Está no ar mais um programa Soluções. Hoje, terça-feira, Soluções Plenária. Tudo aquilo que acontece no mandato do deputado estadual Comandante Dan. Esse é um programa de prestação de contas. Por isso nós temos aqui convidados especiais. Tem aqui o Coronel F. Júnior, pastor James Tinoco, pastor Francinei. Seja bem-vindo, Coronel. Obrigado, pastor Néder. É um prazer muito grande, né? Estarmos aqui mais uma vez, programa Soluções Plenária. Agradecer a Deus por esse momento, é bom reencontrar aqui num programa aqui os assuntos que são debatidos na plenária do nosso deputado Comandante Dan, apesar de ele não estar em Manaus hoje, está lá em Brasília, né? Na marcha dos deputados, mas ele está representando o nosso estado, está representando o nosso povo, está representando a nossa comunidade, e hoje o programa vai passear como sempre, né? Não só na nossa capital, mas também nos interiores, matérias importantíssimas, a BR-319, a pavimentação, a tão sonhada pavimentação da BR-319, que não está esquecido pelo nosso deputado, não. Eu quero dizer de antemão aí que vão ter viagens aí pela frente aí. E é um tema que vai ser debatido em 2026 de novo. E tenho certeza aí que vamos trazendo novidades para esse programa, que eu, em particular, acho o melhor programa da semana. Está concorrendo aí, Fernanda, com o programa Soluções de Mulher, mas é impossível concorrer, né? James, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Néder. Uma boa tarde aí. A paz do Senhor Jesus. Para os nobres colegas aqui também, o Coronel F. Júnior, meu amigo pastor Francinei Santos. A você que nos assiste pela TV Boas Novas, pela Rádio Boas Novas, pelas redes sociais do nosso deputado estadual Comandante Dan. Aproveito aí e mando um abraço para o meu pastor presidente, pastor Jonatas Câmara, a todos os pastores queridos e amados aí dessa igreja maravilhosa, aí a Dan, Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado do Amazonas, vocês que nos ouvem aí nas 4 regiões de Manaus e aí também no interior do estado do Amazonas. Nós estamos aqui realmente para falar, e quando podemos falar, né, de uma pessoa que trabalha, é fácil, né, porque trabalho tem muito, né, o tempo é curto para nós falarmos realmente. E são muitos assuntos que nós podemos abordar aqui, como muito bem o Coronel F. Júnior pontuou da questão da BR-319, tem tudo a ver com mobilidade, trafegabilidade, né, isso que o povo tem tanto pedido, né, a cada gestor público aí, a cada representante, mas poucos fazem, né? E o nosso deputado estadual, Comandante Dan, tem feito a diferença, com certeza. Está lá em Brasília cumprindo uma agenda, não é? Não está passando tempo, não, é cumprindo uma agenda realmente ali muito importante, que tem tudo a ver com o nosso mandato, esse nosso mandato maravilhoso aí. Estamos aqui para realmente trazer o resultado daquilo que o nosso mandato tem feito. Tá certo. Ontem nós tivemos aí uma retrospectiva das ações relacionadas à BR-319. Hoje ainda vamos falar sobre essa pavimentação, esse sonho de todo amazonense. Pastor Francinei, seja bem-vindo, amigo. Boa tarde a todos que nos dão a honra da audiência. Realmente é um grande prazer e satisfação estarmos aqui no programa Soluções, esse programa que alcança todo o interior do estado do Amazonas, mandando um abraço aí para o Alto, Médio, Baixo Solimões, que foi aí os municípios que nos ajudaram no nosso primeiro mandato. Agora nós estamos aí na missão dos 61 municípios e aí, graças a Deus, já alcançamos mais de uma vez as viagens em todos esses municípios, fortalecendo aí o trabalho do Legislativo, do nosso mandato, na pessoa do deputado estadual, o Comandante Dan. Mandar um abraço muito especial ao meu amigo pastor Antônio Alves, que me ligou ontem à noite de um culto muito abençoado em Manacapuru, ali os nossos secretários, a subsecretária do município ali, a doutora Cleci, toda aquela equipe que faz um brilhante trabalho. Nosso deputado, como já foi citado aqui pelo meu ilustre amigo pastor James Tinoco, também pelo nosso Coronel F. Júnior, pela Vossa Senhoria, o pastor Néder, que é o nosso apresentador oficial hoje aqui do programa Soluções. O nosso deputado estadual realmente está em Brasília, ali numa grande missão. Qual é essa missão lá? A missão é a Marcha dos Deputados Estadual em Brasília. E qual é o tema dessa Marcha dos Deputados Estadual em Brasília, organizado pela UNALI? Primeiro é fortalecer o legislativo e defender a democracia. As casas legislativas, nós sabemos que elas têm uma grande influência autorrelevante na nossa nação, porque são elas que trabalham as leis que regem a nossa nação.
a Câmara dos Deputados, a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, no caso, na pessoa dos deputados estaduais, mas as câmaras também de vereadores também em cada município e também em Brasília, ali o nosso Câmara dos Deputados Federais e também o Senado da República, essas casas legislativas e a Marcha dos Deputados Estaduais tem essa finalidade esse ano lá em Brasília, meu amigo pastor Néder. Então tá certo, você fica por dentro aqui no programa Soluções. Agora vamos aí para o projeto Daniel, pastor James. É com o senhor, amigo. Amém. Vamos orar, conversar com Deus. É muito importante nós termos sempre esse momento de conversar com o nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, que com certeza Ele sempre está pronto a nos abençoar. Você que está nos ouvindo pela rádio, pela TV, pelas redes sociais, acredite, existe um Deus nos céus que está sempre pronto para abençoar a sua vida. Não importa o teu problema. O que você precisa saber é que Ele é o Deus do impossível. Tudo Ele pode fazer. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos mais uma vez na Tua presença, Senhor. A Tua presença maravilhosa, a Tua presença que toca a cada um de nós, Senhor. Reconhecemos a Tua soberania, Senhor, porque Tu és o Deus do impossível. Nada, Senhor, é impossível para Ti. Tudo Tu podes, Senhor. Essa pessoa que está nos ouvindo pela rádio, ou pela TV, ou pelas redes sociais, que está passando por um problema e ela possa sempre estar pensando há muito tempo, Senhor, eu não consigo resolver isso, não há solução, não tem como eu ver uma luz no final do túnel. Saiba que sim, sempre há uma solução para aqueles que confiam em Deus. Senhor, nós te pedimos nesse momento que o Senhor possa abrir as portas, que o Senhor possa abençoar com bálsamo de cura, Senhor. Que o Senhor possa derramar sabedoria sobre a vida dessa pessoa, Senhor. O desespero, Senhor, não é a solução. A solução é descansar num Deus maravilhoso, grandioso, que nos ama, que cuida de cada um de nós, Senhor. Nos rendemos a Ti, Senhor, e te pedimos, Deus, que o Senhor possa abençoar esta família, trazer de volta aquele que está distante, Senhor, tocar nos corações dos filhos, Deus, para que haja paz nos lares, Deus. No nome maravilhoso de Jesus, abençoa, Senhor, o nosso deputado estadual, comandante Dan, Senhor, que está ali em Brasília, Senhor. Continua guiando o Teu filho, Senhor, no caminho de sabedoria, Senhor, naquele caminho que o Senhor já tem preparado, Senhor. Toma em Tuas mãos, nós colocamos diante do Teu altar, Senhor, todas as causas, todos os projetos, Deus, que são feitos, Deus, pelo nosso irmão, Deus, o deputado estadual comandante Dan, o deputado federal Silas Câmara, por cada vereador dessa igreja, uma igreja, Senhor, militante, mas uma igreja, Senhor, vitoriosa, porque Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário por cada um de nós, Deus. Toma em Tuas mãos, nos perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa as nossas ignorâncias, por muitas vezes não compreender o Teu propósito grandioso, Senhor. No nome maravilhoso de Jesus, amém. Amém. Vamos agora com o editorial semanal. Você sabe, o comandante Dan todas as semanas faz uma coluna especial aí para ser publicado nos veículos de comunicação. E aqui no Soluções nós trazemos essa versão audiovisual. Acompanhe agora. Qual a sua bandeira? Este é o tema do editorial da semana do deputado comandante Dan. Na semana que passou, quando celebramos o Dia da Bandeira do Brasil, o deputado Dan ressaltou a relevância do símbolo que nos representa dentro e fora da nação. Em conflitos e deslocamentos forçados, a bandeira nacional segue sendo um dos mais poderosos símbolos de identidade coletiva. Muito além de um emblema oficial, ela representa a história, a cultura e a esperança de um povo, mesmo quando esse povo se vê distante de sua terra ou privado de sua soberania. É um símbolo que identifica o país perante o mundo, identifica instituições públicas, escolas, fronteiras e eventos internacionais, funcionando como uma assinatura visual do Estado. Carrega significados que vão desde os valores fundadores da República até a memória das lutas que moldaram a sociedade contemporânea. Seja a bandeira física ou o sentimento que ela representa, Dan Câmara acredita ter uma bandeira que norteia as nossas vidas, nos permite trilharmos o caminho da vida com mais firmeza e autenticidade. Cada pessoa é livre para escolher sua bandeira ou suas bandeiras. Sim, podemos ter mais bandeiras que norteiam nossa vida em vários aspectos. O livre-arbítrio nos garante essa liberdade. A fé é um exemplo de bandeira que sempre norteou as ações do deputado Dan.
mesmo antes do início da carreira profissional. Ao chegar na fase adulta, Dan já possuía identidade de cidadão do Reino e do Brasil. Essas ideias, constituídas desde a primeira infância, formaram o Dan que é hoje, no parlamento e fora dele. A ausência dessa identidade de pertencimento é nociva para a vida e reflete em sociedade. Pessoas que perderam sua pátria, vítimas de guerras, deslocamentos, invasões ou colapsos institucionais, são exemplos da dimensão ainda mais profunda do sofrimento por experimentarem a ausência de tudo que a bandeira representa. Na vida do deputado, outra bandeira foi estabelecida, sua esposa Márcia. Ela é tão especial que nasceu no dia do Pavilhão Nacional. Segundo o deputado, alguém que a ele foi dado como presente pelo próprio Deus. Mulher que norteia sua caminhada há mais de 37 anos de vivência juntos. A relevância das bandeiras, que são como símbolo nacional de fé e de vida, fortalece a capacidade de agir e inspira a transpor as barreiras que se levantam durante o caminho. Seja tremulando em um mastro, seja no momento de conversa íntima com Deus e com sua esposa, as bandeiras do deputado Dan continuam sendo norteadoras de quem ele é, de onde ele veio e do que ainda pode construir. Convidamos você para continuarmos construindo e acreditando nesta nação chamada Brasil. Mesmo quando as notícias são ruins, mesmo quando falta fé na credibilidade das pessoas, mesmo quando parecemos pequenos diante das dificuldades. Com fé na nossa bandeira tremulante, o Deus Todo-Poderoso, estamos firmes para cumprirmos nossa missão que Ele estabeleceu. Editorial semanal do deputado estadual Comandante Dan. Pastor James, a importância desse simbolismo, dessas datas especiais e das bandeiras pessoais que cada ser humano pode ter. Quero que o senhor comente, por favor. É verdade, né? A bandeira do Brasil é um dos símbolos mais fortes, né? Que tem um significado realmente muito profundo para cada um de nós. Somos patriotas, né? Que desse país abençoado por Deus. O Brasil é um país abençoado por Deus com muitas riquezas, né? Já tiraram muito desse país, né? Mas ainda tem muito, graças, porque Deus tem guardado, Deus realmente tem feito algo dessa terra aqui que com certeza vai fazer ainda muita diferença diante de muitos outros países. E o nosso deputado estadual, Comandante Dan, é essa pessoa, né? Quando se fala em bandeiras, nós temos um movimento, né, chamado Fé e Família. E isso tem tudo a ver com as bandeiras realmente do nosso deputado estadual Comandante Dan, que é a família, defensor da família, filho de pastores e irmão de pastores, né? Uma esposa pastora que faz toda a diferença na vida dele, realmente um presente de Deus, a nossa querida pastora Márcia. E o Comandante Dan tem feito isso lá no parlamento, né? Ele tem feito isso toda terça, quarta e quinta, que são os dias principais de plenária, quando ele vai ali para a tribuna realmente para fazer os seus discursos. Um dos primeiros atos dele realmente, quando ele entra antes, ele já ora, né? Já dobra o seu joelho reconhecendo que depende de um Deus maravilhoso, um Deus grandioso, que pertence a uma igreja. Quando está ali na tribuna, ele diz a paz do Senhor Jesus, não é? Essa paz, essa saudação que é lei, não é? Não existia. A nossa igreja tem alguns parlamentares, mas nunca lembraram realmente dessa força tão grande, né? Isso que é uma história da nossa igreja. A nossa igreja já existe há mais de 100 anos. Segundo os movimentos teológicos, uma igreja, quando passa de 100 anos de existência, né, ela deixa de ser um movimento religioso para se tornar realmente algo como igreja forte, consolidada. E essa é a nossa igreja EADAM, Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado do Amazonas. E o Comandante Dan está ali na tribuna, defendendo os valores da família, defendendo a nossa fé, porque muitos que têm representantes ali vão contra a nossa fé, querer destruir a família, querer realmente destruir tudo aquilo que a igreja é, mas não vão conseguir. Por quê? Porque você que me ouve pela rádio, você que me assiste pela TV, saiba que nós temos um representante, e o nosso representante se chama Comandante Dan, deputado estadual da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado do Amazonas. O James fala até com gosto, né, pastor Francisco? É verdade. É isso, pastor Francisco? Com certeza. Pastor James. Isso é fundamental, importante, né? A bandeira de um povo, nossa bandeira verde, amarela, azul e branco, o verde representando aí a nossa grande riqueza da floresta, da nossa fauna,
o amarelo simbolizando a riqueza dos nossos minérios também, e também a frase que norteia ordem e progresso, que norteia a nossa nação. Tudo isso realmente é a identidade de um povo, né? O pastor Jean me citou, inclusive a bandeira da IADAM, bandeira do Amazonas, bandeira do Flamengo. É forte essa aí, essa é forte. A própria pastora Márcia, né, no texto foi mencionado como uma bandeira para o comandante Dan, né, como sua esposa, o pastor James fez essa referência, mas é importante termos essa bandeira. Nós que somos da área de comunicação e marketing, o James sabe muito bem, normalmente quando nós temos alguma conversa com algum parlamentar, com algum político, alguém que quer se candidatar, normalmente a gente orienta para que esse candidato ele tenha aí pelo menos 2 ou 3 bandeiras, né? Não mais do que isso, e foque nisso. Mas o comandante Dan, ele realmente, pelo fato de se relacionar com o povo, ele tem abraçado diversas bandeiras, né? E aí nós chamamos de bandeira, mas ele denomina de movimentos, né? Isso, então são movimentos, né? E aí entra a questão da BR-319, né? Que é uma bandeira que ele tem levantado, que na verdade ele denomina de um movimento sobre mobilidade inclusiva, e aí envolve os rios, envolve a questão das estradas, mas são diversas bandeiras realmente que, se nós formos listar aqui, no mínimo são 20 movimentos, né, James? Isso, foram 20 quiser citar realmente. mais uma dessas bandeiras aí? Fé e família, né, que é muito importante. Tem a de cultura, né, a parte cultural, que é muito importante, o esporte, esses movimentos que têm feito a diferença. E recentemente nós tivemos as Olimpíadas pela Paz, tem tudo a ver com a juventude. Tudo a ver também com o Novembro Branco, né? Também, agora, esse mês de novembro é uma das leis do nosso deputado estadual, comandante Dan, né? Que traz referência à paz, né? O branco, entendeu? E as Olimpíadas pela Paz, elas têm esse propósito de acontecer no mês de novembro mesmo, porque a cultura e o esporte, por meio da juventude, traz essa mensagem, né? Dessa mensagem muito forte, não é? Que o jovem tem. O jovem é guerreiro, né? O jovem não se cansa, né? A própria Bíblia diz que o Espírito de Deus está em você, jovem. Ou seja, tem muita energia. E esses movimentos de cultura e esporte é o que o comandante Dan tem realmente pontuado. E ele é um guerreiro, né? Tanto guerreiro pela questão militar, como fez o curso de Guerra na Selva. E não é só ele não, né, James? Guerreiro também é... Nosso coronel FG é guerreiro de selva, né? Guerreiro de selva, né, coronel? Não é parece, qualquer um não, né, coronel? Mais do que parece. qualquer um de nós, essa relação com esse simbolismo, o senhor fala com muita propriedade, né? Na realidade, o dia 19 de novembro é um dia muito importante para nossas forças, né? Não só as Forças Armadas, mas as Forças Auxiliares, né? Incluindo aí polícia e bombeiros aí. É um símbolo muito importante, é um símbolo cívico, né? Não é só militar. Quando a gente fala, mas é um símbolo cívico, né? Devidamente constituído, prescrito na Constituição Federal. E o que eu quero dizer, pastor, com relação ao editorial, ele traz muito bem, porque o editorial mostra logo a bandeira do Brasil, justamente, né, no seu macro dia, que é o dia 19, onde nós temos aí o dia oficial da nossa bandeira. Mas eu quero ressaltar que esse símbolo é o símbolo que representa nós, todos os brasileiros. Conhecido e reconhecido por todo mundo, e todos os países têm a sua bandeira, o seu símbolo nacional. E vimos falando aqui das bandeiras levantadas pelo deputado comandante Dan. Eu faço um resumo muito simples, né? Tentando aí juntar, né, num conjunto as bandeiras levantadas pelo nosso deputado comandante Dan, do civismo, por ser brasileiro, por ser militar, por ter fé, e busca sempre o que está dentro do que é ético e do que é moral. Então, essas bandeiras aí são essenciais, têm sido levantadas pelo nosso deputado comandante Dan. Quando eu falo do deputado comandante Dan, eu falo do amigo comandante Dan, porque é um amigo pessoal. Verdadeiramente, nós trilhamos os mesmos caminhos, né? Até o aniversário do meu amigo Dan é no mesmo mês do meu aniversário, a idade é a mesma idade. E isso assim, nós fomos comandantes juntos, né? Ele comandante-geral da polícia, depois eu comandante-geral do Corpo de Bombeiros. Me apoiou em todos os sentidos. Quando eu era secretário municipal, estadual, passamos quase 8 anos como secretário, né, de Defesa Civil. Sempre tivemos apoio do deputado comandante Dan. E em todos esses 60 anos, não tem nada que manche essas bandeiras do que é ético, do que é moral e do que é justo. Depois a gente vai voltar em relação à lei que ele aprovou
sobre a bandeira do estado do Amazonas, né? Porque ele está no primeiro mandato, tem apenas 3 anos, mas tem tantos feitos que podíamos até conversar entre a gente Tem um livro e perguntar o porquê que não foram feitos por outros, né? Porque a Assembleia Legislativa já existe há muitos anos, mas o comandante Dan veio, está garimpando diversas necessidades, tem olhado diversas necessidades, diversas situações que ele precisava realmente colocar. Por exemplo, a própria saudação à paz do Senhor, o título de cidadão amazonense para o nosso pastor Jonatas, para o próprio pastor Samuel Câmara, né? Todo mundo, quando colocaram essa proposta lá, os próprios deputados questionaram, o pastor Samuel Câmara ainda não é cidadão amazonense. E nós estamos falando de simbolismo, mas ele tem outras leis também que têm uma relação muito direta com o cidadão, né? Mas nós vamos agora para um vídeo que mostra justamente a agenda dele hoje em Brasília, você vai acompanhar agora. O deputado estadual comandante Dan está desde ontem, segunda-feira 24, participando da primeira Marcha Nacional dos Deputados Estaduais em Brasília. O evento é promovido pela União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, UNALE. O foco da marcha, que tem concentração e programação especial no Congresso Nacional, é a defesa dos parlamentos estaduais e manifestar posicionamento conjunto contra os riscos impostos pela reforma administrativa em tramitação no Congresso. A proposta de reforma administrativa, se aprovada como está, poderá reduzir as competências legislativas dos estados. O esforço do deputado estar em Brasília, participando da marcha, se dá pelo interesse na defesa da população do estado. Ninguém entre os parlamentares conhece melhor a realidade do povo quanto os deputados estaduais, que estão na lida diária em suas bases, viajando aos diferentes municípios. E na Amazônia, isso é uma verdade muito maior. Pastor Francinei, o senhor que viajou com o comandante Dan em diversas agendas, né, nós estamos mostrando uma agenda em Brasília, mas o comandante Dan não é só dessas agendas que, teoricamente, aparentemente, em Brasília. Não, mas ele está junto do povo, né? O senhor fez pelo menos aí umas centenas de viagens, né, nas comunidades. Né? Na última viagem que ele fez foram mais de 40 comunidades em um único momento. Fale um pouco para a gente aí sobre essa experiência e essa vivência junto com a população. Com certeza, pastor Néder, esse momento da UNALE em Brasília, o nosso deputado Dan, que lidera, né, a UNALE já por 2 anos consecutivos, e esse ano, 2025, tem a marcha dos deputados estadual lá em Brasília, principalmente com um olhar muito clínico sobre a PEC 38/25, que eles estão lá olhando, são 70 itens e precisa ser analisado realmente, e fere algumas Casa Legislativa, por isso a marcha dos deputados estadual ali em Brasília, e o deputado Dan, ele leva realmente esse know-how, essa bagagem, na nossa linguagem amazônica, bem caboquês mesmo, ele leva a sua canoazinha cheia de experiência ali para Brasília, falando principalmente dos nossos municípios, os 61, e mais a capital Manaus, as inúmeras comunidades, nessas comunidades, carência até de água potável, para você ter uma ideia, apesar dos nossos rios serem abundantes em água, mas não tem qualidade para realmente ser ingerida, e tem municípios, tem comunidade que não tem. O deputado Dan, esse ano, conseguiu implantar inúmeros poços ali justamente para trazer água potável, a questão da segurança realmente, o direito de ir e vir cessado, não só nas capitais, mas nas comunidades também. Você hoje navegar pelos rios da Amazônia tem questão de horário também, e é muito grave isso. Ou seja, são inúmeras experiências que só sabe quem vai em loco, quem realmente vai lá e sente a dor do caboquinho, do nortista, do amazônida, e isso, graças a Deus, o nosso deputado Dan, ele conhece e sente muito bem isso. Nós que tivemos o rico
privilégio de andar com ele, de caminhar com ele, mas tudo isso também é muito gratificante, porque quando você chega nessas comunidades, recebe um abraço carinhoso, aquele olhar daquele amazônida guerreiro, bravio, e que está ali defendendo a floresta, o seu sustento. Isso realmente não tem preço. Então, quando você vai para a capital federal, levando essa bagagem, mostra realmente a sua competência e o brilhantismo que se tem de representar um povo tão rico que é o povo do Amazonas. Show de bola, pastor Francinei engatou a quinta agora, né, meu amigo? Vai embora. Mas nós vamos para um breve intervalo, você que está acompanhando aí na rádio e na televisão, quiser acompanhar aqui os bastidores e a continuação da nossa conversa, Facebook e YouTube do deputado estadual Comandante Dan, segue lá. Bem, gente, vamos continuar aqui. Essa marcha, Coronel F. Júnior, o senhor já participou de algumas agendas em Brasília. Normalmente, o Comandante Dan, quando ele vai para uma agenda como essa, ele não vai apenas com aquele ponto focal. Via de regra, ele tem várias outras agendas ali e tem muito assunto para ser tratado ali em Brasília, né? Pastor Néder, na realidade, nas vezes que fui com o deputado Comandante Dan, e apesar de ele ser da Comissão de Segurança Pública aqui no Amazonas, mas ele também faz parte, né, a ANALI lá representando as assembleias de todo o Brasil. E toda vez que ele viaja para uma ação dessa da UNALI, ele leva, como disse, aí eu vou puxar aí do nosso pastor, né, a canoa, né, além do que é para se fazer, ele ainda leva muito mais. Ele sempre agrega coisas a mais para que possa ser debatido e que possa ser visto por todos os deputados estaduais a qual ele representa. Então, essa marcha é super importante, é muito importante para fortalecer, como disse o pastor, para fortalecer o legislativo, né, que é um poder também independente, né, e que tem que ser ouvido e tem que ser acatado, porque muitas das vezes tentam tolir a voz do legislativo, o que não pode. E o deputado Comandante tem feito isso muito bem, não só na Assembleia Legislativa do Amazonas, mas também representando, né, como presidente da UNALI. Pastor Jaime, geralmente o Comandante Dan, quando vai nessas comunidades, ele também diz que volta com a mochila cheia, né? Cheia de reivindicações, cheia de solicitações, e esses pedidos eles não são esquecidos, né? Nós temos aí, pelo menos em relação à produção do próprio legislativo, produção daquilo que o mandato tem realizado, mais de 800 requerimentos. Então, isso é muita coisa, significa requerimento para diversos órgãos, tanto municipais, quanto federais, quanto estaduais. Isso é importante, né, para qualquer pessoa que se coloca à disposição da população para reivindicar e representar, né? É verdade, né? O Estado do Amazonas... Já só um minutinho, nós acabamos de voltar, você que estava acompanhando o programa Soluções aqui pelo YouTube e Facebook do Deputado Estadual Comandante Dan, nós voltamos agora pela rádio e televisão. Sou Néder Guedes, estou aqui apresentando o programa Soluções, substituindo o nosso deputado estadual Comandante Dan. Estou aqui com o pastor James, ele que está falando justamente sobre essa importância da representatividade e aquilo que o Comandante Dan tem feito, e que normalmente ele, quando vai numa agenda dessa, ele volta com a mochila cheia. É verdade. O nosso deputado estadual, Comandante Dan, ele representa muito bem, realmente, aqueles que confiaram nele o seu voto, não é? Ele representa o público da igreja principal, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado do Amazonas. E o estado do Amazonas é um estado muito extenso. Tem muitas comunidades, são 61 municípios, fora a capital Manaus, que tem mais de 2 milhões de habitantes. E nessas viagens ele vai realmente com vários focos, não é? Ele vai passando e vai realmente parando, conversando realmente com cada cidadão ali daquele local ali que ele vai passando no interior do estado do Amazonas. E são muitas reivindicações mesmo, são muitas necessidades, né? Aí a gente vê, né? Quando ele chega, começa a reunir com a gente, com a equipe dele e passar aquilo realmente que ele tem recebido do povo. E essas necessidades vão, como o pastor Francinei muito bem colocou, desde a questão da água potável, que não existe, um estado que tem um dos maiores rios, não é? Rio abençoado por Deus, água doce, mas ainda existem comunidades que a pessoa não tem água potável, né? Infelizmente, quando chega o período aí da seca, aí a situação fica mais grave ainda, realmente. E o Comandante Dan traz todos esses pedidos de cada um dos nossos irmãos, de cada cidadão. Ele representa como principal a nossa igreja, mas representa
representa todo cidadão do estado do Amazonas, qualquer um, católico, qualquer um que procurar, ele sempre está à disposição, né? E aí vem isso, se faz os requerimentos, e são diversos requerimentos, encaminhando para o estado do Amazonas, ou encaminhando situações, quando às vezes aqui nessa região de Manaus, encaminhando para a prefeitura, os órgãos competentes, para que haja realmente uma solução, não é? Porque nós sabemos que as pessoas estão cansadas de promessa, né? Estão cansadas de promessa. E o nosso deputado estadual, comandante Dan, como é muito conteúdo que ele tem, muito trabalho que ele realizou, já tem alguns livros. Está saindo o 5º livro, que é o Democracia em Breve, representativa do discurso à prática. Ou seja, né, muitos parlamentares só têm discurso, mas o deputado estadual, comandante Dan, tem discurso e tem prática. Ele traz resultado, ele mostra o que realmente ele está fazendo ali na Assembleia Legislativa. Não está só na tribuna, não. Está aí no meio do povo, está indo para o interior do estado do Amazonas. Por isso que é importante sempre citar isso. Meu irmão em Cristo, principalmente, assembleano, lembre-se muito bem, nós temos um representante fiel, um representante que trabalha e é o deputado estadual, comandante Dan, tem feito a diferença. E são leis que são criadas, diversas leis já foram criadas, requerimentos já foram respondidos, necessidade de muitos pastores, de vários irmãos nossos, e ele está aí, trabalhando e vai continuar trabalhando em prol de você, o seu representante, deputado estadual, comandante Dan. Mas esse aqui foi o primeiro livro que o deputado estadual, comandante Dan, lançou. Isso, foi da experiência do planejamento dele. da tática para melhores práticas, e eu, case presidente Figueiredo. Eu ia justamente perguntar do pastor Francinei, porque... para quem não sabe, mas tem uma equipe muito grande que trabalha com o deputado estadual comandante Dan, que não está só nesse mandato, né? Não está apenas nesses 3 anos, né? O Coronel F. Júnior já falou aí que desde quando ele foi comandante-geral da Polícia Militar, o Coronel F. Júnior, comandante-geral do Corpo de Bombeiros, né? O James também há muito tempo, desde a Boas Novas e até o CICC e outros órgãos. O pastor Francinei também ajudou bastante ali, ainda em Presidente Figueiredo, comandante Dan, ainda como secretário. Ele, inclusive, se lançou ali como candidato a vereador, a primeira experiência, e ele fez questão de, como um bom militar e como um bom estrategista, ter essa experiência, ver como é que funcionava esses bastidores políticos, porque ele sempre foi uma pessoa técnica, mas realmente o comandante Dan tem ido até aonde as necessidades acontecem e não apenas fica na teoria, né, pastor Francinei? Aqui são exemplos teóricos, mas na verdade ele sempre deixa muito claro que são práticas vivenciadas, né, pastor? O senhor que vivenciou isso em Presidente Figueiredo. Essa primícia realmente, pastor Néder, é lá de Presidente Figueiredo, nosso deputado Dan, quando era comandante da Polícia Militar do estado do Amazonas, e ali o prefeito Romero chamou ele para fazer um trabalho, porque realmente Presidente Figueiredo estava um caos. Para você ter uma ideia, tinha uma comunidade lá que era conhecido como Morro do Alemão. Podia nem entrar lá, que o negócio era muito feio. O deputado Dan foi para lá com a missão e aí começou realmente a fazer um trabalho estratégico de planejamento, que é a sua expertise, que trabalha isso com muita qualidade, com muita eficiência, e aí realmente monitorou todo ali o município de Presidente Figueiredo. Teve um caso nacional. A Portelinha, não é isso? A Portelinha. A comunidade da Portelinha, né? Comunidade da Portelinha. Então, e teve um caso que foi repercussão nacional, daquele veículo que passou e que lá ali pela reserva sumiu, e aí ninguém conseguiu identificar, e através das câmeras que tinha ali, o deputado Dan, com CICC, que ele implantou lá em Presidente Figueiredo, eles conseguiram realmente monitorar e trazer o esclarecimento ali daquele fato em inúmeras situações. Nas comunidades, tipo, por exemplo, Ramal do Micade, era um ramal muito complicado, Ramal da Morena, era outro ramal muito complicado também. Em todas essas comunidades, o deputado Dan conseguiu trabalhar. Agora, imagine um município como Presidente Figueiredo, essas comunidades tão longínquas, tão distantes, mas imperando ali a violência, o tráfico, e mesmo assim o deputado Dan conseguiu tirar o município de Presidente Figueiredo daquele ranking, e aí gerou essa primícia, que foi esse livro que aí a Vossa Senhoria acabou de apresentar, e também o deputado Dan aí já iniciando a sua caminhada dentro do cenário político, foi ali escolhido, né, para sair como vereador pelo município de Presidente Figueiredo, que para nós foi uma experiência realmente assim muito enriquecedora,
muito nos enriqueceu ali, praticamente o primeiro momento era só eu e ele, e nós andávamos pelas comunidades, pelos ramais, pelas vicinais, e aí não era fácil, mas graças a Deus que Deus nos honrou, a experiência foi muito boa, porque a gente saiu de Presidente Figueiredo e aí já chegamos Alto, Médio, Baixo, Solimões, região metropolitana, e aí depois em 61 e agora Brasília. O pastor Francinei, ele é maratonista, né? Só por isso ele consegue acompanhar o ritmo do deputado comandante Dan. E pastor, né, só para completar o que o pastor Francinei falou, assim, o deputado comandante Dan, eu gosto do programa Soluções Plenária, porque a gente tira a plenária daquela plenária lá da Alean, As quatro paredes, e nós vamos para as comunidades. E não é muito difícil para o deputado comandante Dan fazer isso aí. Quando ele faz isso aí, a comunidade até se assusta. Um deputado aqui, mas tem lugar que a gente vai e o cara diz assim, mas nunca teve um deputado aqui. Isso aconteceu na BR-319, né? Lá onde vocês foram em algumas comunidades, né? A maioria das comunidades que nós fomos lá ficavam impressionados, né? Pensava até que era um artista, né? Do Brasil, né? Na realidade, não era um parlamentar que representava ali os anseios da comunidade. E os problemas, eles vêm até o deputado, né? Não é difícil fazer política dessa maneira. Não é difícil, porque os problemas as pessoas veem sinceridade, né? Ele não fica procurando problema. Na verdade, quando o governo acerta, seja municipal, estadual ou federal, ele bate palma, ele faz moção de aplauso, ele elogia. Mas quando está errado, e principalmente quando a própria comunidade procura, aí é inevitável, né? Nós vamos agora, inclusive, Coronel F. Júnior, uma matéria especial da BR-319, porque a luta ela continua. O deputado estadual comandante Dan tem se destacado na defesa pela reconstrução das pontes sobre os rios Curuçá e Altasmirim, atuando como líder do movimento Soluciona BR-319. Desde os desabamentos, o parlamentar tem cobrado providências de forma direta, realizando visitas técnicas às obras para acompanhar o andamento dos serviços e exigir celeridade nas ações do DENIT. Recentemente, o deputado voltou a se pronunciar na tribuna para denunciar a lentidão e o descaso com que a população do Amazonas vem sendo tratada no que diz respeito à BR-319, reforçando a necessidade urgente de soluções efetivas para garantir segurança e mobilidade à região. E nós vamos continuar atualizando e quando as duas pontes estiverem entregues, nós vamos transformar esse marco na BR-319 como um todo, para que nós possamos legitimamente trafegar pela BR-319 devidamente pavimentada. Comandante Dan, que lidera o movimento Soluciona BR-319 desde 2023, tem visitado frequentemente o local, constatando a lentidão nos avanços das obras. Por isso, o deputado tem questionado as promessas não cumpridas. Nós estamos acompanhando diversas notícias, diversas novidades. Estamos acompanhando, por exemplo, um último episódio que houve lá na COP30, um posicionamento, a manifestação em relação à necessidade de pavimentarmos ou repavimentarmos a BR-319, porque significa integração, significa direito legítimo, significa diversos aspectos que fazem parte da qualidade de vida, da estrutura de qualidade de vida do povo do estado do Amazonas, que está sendo tolhido, né? Está sendo impedido de usufruir desses direitos. 3 anos e 7 semanas. Está aí o nosso marco atualizado. Para o comandante Dan, a ausência das pontes sobre os rios não é o único problema enfrentado por quem depende da BR-319, mas principalmente a falta de repavimentação da estrada, que há anos vem causando transtornos para toda a população que trafega por aquela rodovia. Eu quero aqui ressaltar, para não cair no esquecimento, e não cairá certamente, nós apenas damos ali algumas pausas, né, em alguns temas. Me refiro à BR-319 e as duas pontes, uma sobre o rio Curuçá e a outra sobre o rio Altasmirim. Uma das pontes foi reconstruída, mas não foi entregue oficialmente ainda ao povo do estado do Amazonas, e a outra está por ser reconstruída para que o povo do estado do Amazonas possa por ela trafegar, usufruindo do seu direito de ir e vir.
Você acompanhou aí o movimento Soluciona BR. Coronel F. Junho, quais as novidades em relação a esse movimento? O senhor falou que tem aí alguns ensaios aí para que o mandato caia novamente na estrada e verdade, faça visitas técnicas em loco. Né? Na realidade, o anseio da BR-319, a repavimentação da BR-319, ainda é um anseio nosso, né? Não só do deputado comandante Dan, mas de todo o povo do Amazonas, né? E de quem trafega naquela BR ali. Ela ainda não foi totalmente repavimentada, porque ela já foi pavimentada, mas ela não foi repavimentada. Ainda passa por grandes problemas ali, principalmente por conta do verão amazônico e do inverno amazônico. É uma via de tremenda importância para a integração não só do estado do Amazonas, mas de todo o Brasil. De todo o Brasil. Nós temos caminhões, quando nós estivemos caminhando pela 319, ali nós vimos caminhões com placas de todo o Brasil, até lá do sul do Brasil nós vimos ali, fazendo transporte de insumos para as cestas básicas, né? Verduras. Nós chegamos a fazer entrevistas, Coronel F. Junho, com caminhoneiros que estavam vindo com cargas, por exemplo, de cebola, de outros produtos, frutas, e na fala deles, eles falavam com muita clareza que nunca mais voltariam no Amazonas por conta da dificuldade da BR-319. É verdade, é verdade. E esse é o nosso sonho, né? O deputado tem levantado essa bandeira, é mais uma bandeira que o deputado levanta aí, a bandeira da integração, da trafegabilidade, e que vai ajudar não só os municípios que estão alocados na BR-319, mas vai alocar aos municípios que também estão alocados na BR, na Transamazônica, né? A gente fala lá, por exemplo, do município de Lábrea, que se isso acontecer, vai favorecer muito a trafegabilidade para o nosso povo do sul do estado, mas também de outros estados, né? Pastor, é incrível como não se sensibilizar com a 319. É incrível. Nós que já fomos e vamos de novo, vai ter outra, né? Vai ter outra, vamos dizer assim... Caravana, né? Caravana, né? Preparar logo o pessoal. Quando o pessoal fala... Eu já estou com saudade, porque eu digo que foi uma experiência ímpar, né? Foi uma experiência ímpar aí. A nossa produção, inclusive, ficou lá no meio da estrada, né? Por conta das condições de trafegabilidade da BR-319. Mas a gente luta na esperança de que foi uma voz que começou a ressoar, deputado comandante Dan, e hoje a gente vê outros parlamentares falando. Quem sabe aí, em 2026, a gente não consegue pelo menos jogar, né? Foi o primeiro, né? E vale pontuar, né, e demais colegas, você que nos ouve aí pela rádio, pela TV, que o comandante Dan tem na missão dele, né, a missão que ele tem como deputado estadual é algo muito forte, que é promover qualidade de vida ao povo do estado do Amazonas, legislando e fiscalizando. O Coronel F. Junho muito bem pontuou isso aí. Já entrou diversos governantes, já saíram, ninguém levantou essa bandeira, ninguém nem ligou para nada disso, mas o comandante Dan tem falado na tribuna. Eu vou continuar pontuando isso aqui até haver uma mudança realmente na BR-319. E ele vai mesmo, por quê? Porque ele está fiscalizando. Faz parte da atribuição dele, né? Ele tem a função de deputado estadual, mas a atribuição dele também é fiscalizar. Muitos não fiscalizam, não. Muitos sentam ali naquelas cadeiras ali da Assembleia, porque nós estamos lá, você está lá todo dia, nós estamos lá, e sabemos que muitos não estão sentando. Mas o comandante Dan senta, vai na tribuna, cobra, fiscaliza, pontua e vai para cima como ele vai fazer essa próxima caravana realmente. Vamos agora mudar um pouco a nossa pauta, vamos falar agora sobre Torre de Cidadania, uma iniciativa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e nós que pensávamos que o tempo ia demorar um pouco, mas a Torre de Cidadania da Zona Sul é outra bandeira levantada aí que, eu vou dizer, traz um benefício social extraordinário. Não só para Manaus, não só para Manaus. Vamos agora aí ver os detalhes dessa festa, Torre de Cidadania, 1 ano. O projeto Torre de Cidadania com Amor e Fé, idealizado pelo deputado comandante Dan, começou com as ações de cidadania itinerantes e hoje funciona nas bases fixas nas 4 regiões geopolíticas de Manaus e já chegou em alguns municípios da região metropolitana. Na manhã desta segunda-feira, a base Torre de Cidadania, instalada na região sul da capital, comemorou o primeiro ano de funcionamento. A celebração aconteceu com momentos de gratidão, oração e um delicioso café da manhã.
e muito trabalho de atendimentos aos pacientes que já aguardavam o momento para serem atendidos. Um atendimento muito bom, de excelência, e eu vejo uma positividade muito grande nessa iniciativa da igreja em trazer esses serviços para a população, até porque a nossa rede de saúde aí é um tanto precária, né? E essas ações, que no caso aqui é permanente, não é só uma vez ou outra, é todo dia, de segunda a sexta, e traz aí uma mobilidade muito boa para a população. E o atendimento é perfeito, é muito bom, não tenho do que me queixar. É um atendimento maravilhoso, os dois deram uma boa atenção, trataram super bem, foi com sucesso e o retorno foi com sucesso, que tudo seja bem, né? Que seja sempre assim, tratando a gente com todo o respeito, toda a educação e todo o carinho, né? Comunicação boa de vocês todos, tá bom? Há quase um ano, a fisioterapeuta Ana Zelina presta serviços voluntários na base Torre de Cidadania. Segundo ela, oferecer algumas horas de sua profissão gratuitamente a quem precisa lhe faz bem. É muito gratificante a gente poder estar fazendo esse trabalho com a experiência que eu tenho, estar podendo reabilitar pessoas aqui neste lugar. Entendeu? Eu atendo em torno de 8 a 10 pessoas nos dias que eu venho para cá, terça, quinta e sexta, eu estou na torre atendendo adultos, lesões de todos os tipos, fraturas, pessoas que sofreram AVCs, são várias lesões. Então é muito gratificante poder estar ajudando nesse trabalho, nessa ação aqui. E para um projeto tão grandioso como este funcionar tão bem, é necessário que haja pessoas comprometidas com o bem-estar social da população. A Torre de Cidadania ela é um projeto do coração de Deus, direto ao coração do comandante Dan. E, como eu sempre digo ao comandante Dan e ao deputado Silas, que Deus não une pessoas, ele une propósito. Eu tenho 3 instituições e estou juntando junto com a deles, que é realmente um projeto de Deus. Um ano de atividades aqui na Torre Sul, servindo com cidadania e fé, né? Não somente os membros da nossa igreja, mas alcançando toda a comunidade, porque esse é o objetivo da Torre, levar a cidadania a quem precisa, né? E nós queremos louvar a Deus pela vida do deputado Silas, do deputado comandante Dan, do vereador Roberto Sabino, do nosso pastor Jonatas Câmara. Isso aqui é um braço social da nossa igreja que tem abençoado a cidade de Manaus. Então, fazendo só um registro rapidamente, nesse 1 ano, aliás, 11 meses, porque ainda não fechamos novembro, nós tivemos mais de 2.740 atendimentos aqui na Torre. O comandante Dan está em missões, hoje não pode estar aqui, estou aqui representando ele, é uma honra poder representar um homem tão digno, honrado, que está sempre perto do povo, levando realmente aquilo que o povo precisa, pessoas que trabalhem. Aqui a base sua aqui está com emendas do nosso deputado estadual comandante Dan, do deputado federal Silas, aqui também o vereador Roberto Sabino, e vamos aí para 2 anos, no próximo ano que vem, 3 anos, porque o povo sempre merece. Como o deputado estadual comandante Dan sempre diz, com fé em Deus e foco na missão, nós vamos avançando. Deputado Silas Câmara, deputado Dan Câmara e eu como vereador somos uma corrente de 3 cordas que se unimos para fazer o melhor. Eu lutando, fazendo os trabalhos e as leis pela cidade, o deputado pelo Estado, Dan Câmara, e o deputado Silas pelo Brasil e também por todo, né, o Estado do Amazonas. Para mim é uma alegria e que Deus abençoe, que continue a Torre de Cidadania sempre prestando o melhor trabalho para a sociedade, que venha mais outro ano por aí. E olha só o que disse a dona Marluce Januário. Ótimo, para mim foi 10. Pronto. Eu espero que quando eu precisar e acontecer outra coisa dessa, eu esteja aqui, né? Aconteça sempre, né? Para pedir a população. É verdade, Olha, você que não conhece ainda as Torres de Cidadania, nós temos essa aqui no Antílio Adriasa, bem em frente à Ubra, aqui na Zona Sul. Nós temos também no Nova Esperança, ali próximo à Feira do Lírio do Vale. Nós temos na Zona Norte, na entrada do Manoa, e temos na Zona Leste, pastor Francinei. Sim, o endereço, meu amigo. Na realidade, temos 2 na Sim, região 2 leste na e já leste. tem um terreno para a terceira.
O negócio lá funciona. O objetivo, na verdade, é que cada núcleo tem uma torre de cidadania, não é isso? Núcleo da Assembleia de Deus. Essa né? é a nossa meta, a região leste já estamos com essa meta, e aí nós acreditamos que até 2032 a gente vai bater essa meta, um em cada núcleo, e realmente já temos uma lá no núcleo 12, ali no Jorge Teixeira, na rua Pirarucu, e a outra lá na colônia Antônio... É a caçulinha, né? Foi inaugurada. É a caçulinha, exatamente. Recentemente. Aquela lá, Coronel F. Júnior, ela atende Jatuarana, Tabocal, atende ali as comunidades do Bela Vista, que são comunidades ribeirinhas da região Comunidade leste. rural de Manaus, né? De Manaus. Então, para você ter uma ideia, para você chegar lá no Tabocal, são 2 horas de lancha. E só de lancha, né, pastor? Só de lancha. Só de lancha, eu já estive lá com aquela comunidade, realmente... Quem é um pastor lá, pastor? Do Tabocal? Do Tabocal? Sim. Me fugiu o nome aqui do pastor... Mas eu tenho aqui... Coordenador, pastor Joel Alexandre. Pastor Joel Alexandre, ele é o nosso pastorzão lá. Esse trabalho lá na colônia, que nós estamos já realizando, para vocês terem uma ideia, aquele local ali, pastor Néder, era, desculpe a expressão, mas era um antigo leprosal. E a nossa igreja chegou ali e começou a fazer um trabalho muito forte. Hoje, com esse trabalho lá no Tabocal, que é o pastor Assis, ali realizando aquele lindo trabalho, um homem guerreiro, muito determinado, nós estamos ali com atendimento psicológico, atendimento odontológico, inúmeros atendimentos ali na colônia. Eu vou propor à direção do programa, com muito respeito aqui, a pastora Márcia, que nós façamos um programa exclusivo só para a Torre de Cidadania e só para Leste 30 minutos. Tem muita coisa para falar. Nós estamos na reta final, falta apenas 4 minutos para terminarmos o nosso programa. Já, pastor? Já o tempo voou. Por isso que eu parei. Não tem. É verdade, a Fernanda já está aqui dando placa de encerra, mas nós vamos agora para um versículo muito especial, um versículo da semana. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Esse é um versículo dedicado a você que está fazendo aniversário essa semana. Quero mandar um abraço aqui para a professora Maria José, professora Mazé, ela que é a nossa diretora aqui da Faculdade de Boas Novas. Receba um abraço do nosso deputado estadual, comandante Dan. Vamos agora para uma chamadinha também muito especial do programa, o melhor programa da semana. Você que está assistindo Soluções Plenária, não esquece que amanhã tem Soluções Mulher. Não é isso, meninas? É isso aí. Quarta-feira na Rádio TV Boas Novas e nas redes sociais do deputado estadual, comandante Dan. 17 horas. E você já sabe, é o melhor programa da semana. É isso! Até lá! Pastor Francinei, considerações finais, amigo. Eu quero só realmente também parabenizar a professora, a doutora Maria José, pelo brilhante trabalho na Faculdade de Boas Novas, parabenizar o deputado Dan, que incansavelmente, mesmo sábado e domingo, estava atuando e com muita eficiência, como sempre também. Essa semana é uma semana muito intensa para nós. Vamos ter um grande momento com a liderança de jovens ali da região leste, com a presença da presidência, do deputado estadual, comandante Dan. Vai ser algo muito especial para nós, que é a nossa confraternização dos líderes da rede de jovens da região leste da cidade de Manaus. Fica aqui o nosso abraço e a nossa consideração pelo brilhante trabalho. E também sábado, para quem é flamenguista, já sabe, tem a final. Tá certo, pastor Joves. Obrigado, Néda. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco aí no programa Soluções. Parabéns também à pastora Maria José, carinhosamente Mazé, conhecida aí pelos nossos irmãos pastores da igreja. E um convite especial, Néda, se você está nos ouvindo aí na Praça 14, na Cachoeirinha, domingo às 18 horas, um culto ali na Assembleia de Deus de forma poderosa e maravilhosa, na Congregação Parintins. Esteja conosco ali para adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Coronel F. Júnior. Agradecer a Deus por esse momento, lembrar que hoje o deputado comandante Dan está recebendo uma homenagem, né, do jornalista Wilton, né, onde ele homenageia as personalidades do ano, e o nosso deputado comandante Dan com personalidade na área da política de segurança pública e defesa social. O senhor vai estar representando. Vamos estar representando o deputado. E o deputado já mandou avisar, recebe lá o meu prêmio lá, porque daqui a pouco eu estou chegando para a gente continuar o trabalho. Tá certo. Hoje o comandante Dan chega de Brasília a Manaus. Amanhã, certamente, se Deus quiser, ele estará lá em plenário e você vai acompanhar os seus discursos ao vivo através dos nossos grupos de comunhão e de relacionamento. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã nós estamos de volta, se Deus quiser.